Respondendo quanto tempo é a formação do curso, leva mais ou menos, o Maurício tá com a gente, vai fazer um ano não, na verdade fez um ano em março. Então ele chegou, ficou 3 meses, o primeiro módulo, né? Os 3 meses que ele chegou, o primeiro, foi assim, preparando ele, era muito tímido, né, Maurício? Muito mesmo. Muito. Cada um com as suas particularidades, né? Então a gente vai falando sempre como começa o curso, sempre quando a gente começa é uma aula assim de bom dia, boa tarde, todos têm que falar, e que fala muito baixinho, não ouve isso a voz. Basicamente comportamental para qualquer para levantar a autoestima, né? Deles mesmo e tirar um aprendiz. pouco da timidez, né? Então vai indo, aí quando termina isso aí, começa a aula, e mais assim, de como que eu posso falar para você, assim, através de imagem, né? Para eles, e muito repetição, falando muito lento, não baixo, assim, falando bem calmo para eles, para poder eles irem conseguir pegando melhor, né? Não é nem... Precisa um nível de atenção, de direcionamento, né? Um foco mais elaborado. Por isso as turmas costumam ter quantos alunos? 6, no máximo 8, que a gente teve. Assim, bem personalizado mesmo, né? Então, Mais um instrutor em sala, como é que funciona? Não, são todos, mas nós são em 6. Certo. Em 6 instrutores. Então, assim, no começo do ano dividimos a turma, né? Para o segundo módulo, a gente 2, fica na parte da manhã, 2 na parte da tarde. Então você tem aí Maurício está 1 ano com vocês, você tem uma faixa aí de 6 meses mais ou menos de conclusão, digamos, desse aprendizado para ele estar apto ao mercado de trabalho. E a Sem Barreiras, ela já segue desde o início? Como é que isso funciona, João? A Sem Barreiras, ela entra na parte de recrutar essa turma que vai ser capacitada. O acompanhamento do treinamento, ele envolve tanto o profissional com deficiência intelectual, quanto a família, que também é envolvida num processo de quebrar aquele assistencialismo que a família tem, de proteção, e deixar com que o profissional ele ganhe espaço, dele, perca né? a timidez. Então, são várias questões trabalhadas na formação. A parte de higiene pessoal, a parte comportamental, como se comportar frente a um preconceito, uma atitude de preconceito, e toda a parte técnica. E aí a gente tem, no caso do Maurício, ele fez a parte técnica voltada para o dia a dia do salão de beleza. Interessante. Você vê que a questão da cultura, ela passa pelo contratante, ela passa pela família, né? Quer dizer, é toda uma grande novidade. Estão todos, na verdade, sendo inseridos numa nova proposta. A empresa, a família e o profissional. Maurício, 1 ano de formação já, né, do teu curso, enfim, entre o aprendizado e a prática. Como é teu dia a dia? Primeiro eu chego. Primeiro, bom dia. Primeiro eu chego. Eu coloco minhas coisas no armário que tem, no salão. Sim. Daí eu desço, daí eu limpo as escovas, como a Jo disse, que a gente aprende. Eu limpo o lavatório e limpo as bancadas. O dia a dia todo do profissional e do salão, quer dizer, o que o cliente, a necessidade do cliente, a necessidade do profissional. O que você mais gosta de fazer no salão? Ajudar o meu chefe, se chama Charles Veiga. Charles Veiga. Isso. Você trabalha com ele em qual horário? Das 10 às 4. Das 10 às 4. 6 horas. 6 horas. E Maurício, assim, se você puder dizer pra gente, nesse tempo entre o estudo, a prática, o que é o trabalho? O que significa esse trabalho para você, na sua vida? Trabalho é tudo. Entrou na minha vida com uma alegria imensa. E eu adoro trabalhar porque eu já compro minhas coisas, vou a shows, compro os ingressos, compro tudo. Conquistou sua independência, né, Maurício? E olha, muito sucesso para você. Obrigado. Eu acho que o caminho é esse mesmo, é se profissionalizar, é se tornar independente, ainda que muitas vezes a família até resista um pouco, né? Mas eu acho que é importante, como cidadão, que você tenha essa oportunidade, como outras pessoas também merecem essa oportunidade. Obrigada, Maurício, pela tua presença, pelo teu depoimento, que pra gente é muito importante, né? Quebrar, literalmente, né? Deixar com que o mercado de trabalho fique sem barreiras.
Jô, você podia passar para a gente o contato do projeto? Olha, Meg, a empresa que estiver interessada, entrar através do nosso site, projetobeleza.org. No mês de julho começa a nova turma de novo. As empresas que estiver interessada, gente. Interessante isso, então. João, então, para quebrar de vez os paradigmas, a cultura e entender sobre a inclusão social, como é que a gente entra em contato com a sua empresa? Bom, as empresas podem entrar em contato com a Consultoria Sem Barreiras através do www.sembarreiras.com.br e a gente atende a nível nacional em todos os nossos serviços, desde a parte de recrutamento e seleção, a parte de capacitação, de acessibilidade física, enfim, estamos à disposição aí para apoiar nessa inclusão da pessoa com deficiência de forma efetiva. Você quer deixar um telefone também? Sim, é o 11 2834 5143. 2834-5143. A Sem Barreiras vai ajudar a empresa, não importa o tamanho, você não precisa ter 100 funcionários e não precisa entender isso como uma obrigação. A inclusão social ela tem que ser parte do nosso dia a dia. É assim que se forma um cidadão, como a gente teve o exemplo aqui do Maurício. O trabalho, né, dignifica, como diz a frase, mas também muda a vida das pessoas. Fica o convite para todos conhecerem este projeto. O Olfatiano Solidário fica por aqui e até a próxima.